Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 21 de março. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 5, versículos do 1 ao 16, que diz assim: Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse depois do borbulhar da água ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar a tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus realiza uma cura, um milagre, no dia de sábado. Diz aqui o Evangelho que ali se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Veja, 38 anos, muito tempo, né? Muito tempo doente, muito tempo sofrendo. Quanto sofrimento se pode viver em 38 anos? 38 anos, muito tempo. No entanto, continua o evangelho, né? Jesus, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? A pergunta que Jesus faz: Queres ficar curado? Então o doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Veja, quando Jesus diz ou pergunta: Queres ficar curado? A atenção daquele doente está ainda para a piscina. Veja, só que ele deveria focar em Jesus, mas ele ainda pensava na piscina. Queres ficar curado? É como se ele dissesse: Eu quero. Inclusive, depois ele mesmo vai dizer: Quando estou chegando, o outro entra na minha frente. Eu não tenho ninguém por mim. Veja, quando Jesus pergunta: Queres ficar curado? É porque ele vai agir. É ele que vai fazer. É ele que vai realizar a cura. Mas o doente ainda não entendeu isso. O doente ainda não entendeu isso. Mas interessante aqui
embora não diga, não expresse em palavras, mas a compaixão de Jesus. Até porque aquilo que aquele homem diz, ele é, de certa forma, é muito forte. Ele diz: Eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém que me ajude. Eu até tento chegar lá, mas eu não consigo, porque sempre quando eu vou, sempre chega alguém na minha frente. Então, veja, são expressões fortes. Eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho quem me ajude. Será que você já é uma pessoa que já falou isso? Diante de determinadas situações, diante de determinados sofrimentos? Eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho quem me ajude. Tem tantas situações da vida em que nós olhamos para um lado, para o outro e parece que nós não temos com quem contar mesmo. Mas veja, existe alguém que sempre está do nosso lado. Existe alguém que sempre cuida de nós. E este alguém é Jesus Cristo, nosso Senhor. É, Jesus é Ele que sempre está do nosso lado. Em cada momento de dor, em cada momento de choro. Seja quantos anos for que você esteja sofrendo. Aquele homem estava doente há 38 anos. É uma vida, né? É uma vida. 38 anos não são 38 dias. É muito tempo. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo, mas hoje você precisa crer que você tem um Deus que se importa com você, um Deus que vê. Interessante, o Evangelho diz: Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava doente há tanto tempo. Jesus viu, Jesus vê, Jesus olha para você. E Jesus, ele sabe, assim como ele sabia que aquele homem estava sofrendo há tanto tempo, Jesus sabe o tamanho da tua dor. Jesus sabe o tamanho do teu sofrimento. E ele chega junto de você. Ele chega junto a você. O Senhor se enche de compaixão pela tua dor. Meu povo, creia nisso. Acredite. Em meio às nossas dores e aflições, o Senhor se aproxima de nós. Creia nisso. Em meio às suas dores, às suas aflições, aos seus sofrimentos, o Senhor se aproxima de você. Creia que essa palavra aumente e renove a sua fé nos cuidados do Senhor. Sim, porque Ele cuida de você. Mas para terminar, uma outra coisa muito interessante, porque isso gerou até uma polêmica, porque a cura que Jesus realizou foi no dia de sábado. Então, muitos judeus fizeram uma confusão, porque você não pode carregar a sua cama, é sábado. Então aquele homem disse: Não, o homem que me curou, ele disse: Toma tua cama e anda. E eu estou fazendo o que eu estou obedecendo. Né? Quem é que te disse pegar tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, diz aqui o Evangelho, Jesus encontrou o homem no templo e disse: Olha só o que Jesus disse para ele: Eis que estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior. Estás curado. Meu povo, digamos que hoje você recebe uma cura de Deus. O Senhor te cura de alguma doença, alguma enfermidade. Mas e aí? Talvez hoje você diga assim: o Senhor me curou. Ótimo, perfeito. E aí? E agora? Você está curado. E agora? Ah, agora, graças a Deus que eu estou. Sim. E daqui para frente, como é que vai ser?
Jesus diz para aquele homem: não voltes a pecar. Meu povo, Jesus está falando da nossa vida espiritual. A grande questão é a seguinte: será que as curas que recebemos, os milagres que recebemos, será que as graças que recebemos de Deus têm mudado a nossa vida a tal ponto de nós vivermos de fé? Esta é a questão. Porque tem muita gente que foi curada e hoje não é cristã. Tem muita gente que recebe graça, mas não abraça a fé. Tem muita gente que recebe milagre, mas que não abandona o pecado. Então, eu pergunto para você: as graças que você recebeu na sua vida, as curas, os milagres, os prodígios, os sinais, seja o que for que Deus fez na sua vida, te levou a você se tornar uma pessoa de fé? Você hoje abraçou a fé, é uma pessoa de fé por tudo aquilo que Deus realizou em teu favor? Ou você simplesmente recebeu a graça, foi embora e continuou na mesma vida? Essa é a grande questão. Pensemos nisso no dia de hoje. Pensemos nisso, pois saibamos que tudo aquilo que Deus realiza na nossa vida é para nos tornar homens e mulheres de fé. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.